Olá, pessoal, bom dia para vocês, bom domingo. Hoje é dia da gente saber um pouquinho do que aconteceu na COP, a denúncia de um boliviano que o Ivan traz para gente, um babado da Alemanha e tudo mais que engloba essa geopolítica. Ivan, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Tudo bem, Camila? É um grande prazer estar aqui de novo. Um grande abraço especial aí para a audiência do seu canal. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ivan, antes da gente começar, faz aí um merchanzinho do curso, porque eu ganho aquele 30% em cima, então faça o favor, porque o link está aqui embaixo. Pessoal, se vocês acessarem a plataforma de cursos do PHVox pelo link que a Camila disponibilizou, vocês estarão contribuindo com o PHVox e com a Camila e levam aí um pacote de cursos. Tem curso do professor Alexandre Costa, curso do professor Sepúlveda, tem curso até meu lá, e do Paulo Henrique Araújo. Também tem curso sobre as cruzadas, e o mais recente deles é o curso do professor Andreassi Barreto, sobre o Saul Alinsky. Saul Alinsky, que foi aí um pensador, digamos assim, de todo o movimento revolucionário nos Estados Unidos. Então, só esse curso vale a pena. Acessando o link, você tem um valor único ali e tem a disponibilidade de todos os cursos. É a Netflix dos cursos, Camila. Muito obrigada, Ivan. Ivan, vamos falar então de ataque terrorista que aconteceu na Alemanha. A Europa está com uma tendência a santificar, a hiperproteger os muçulmanos e parece que as coisas estão dando um pouco erradas, né? A Alemanha, um ataque com faca ocorreu na manhã de sábado em uma linha de trem na Bavária. 3 pessoas estão feridas, uma delas gravemente. O perpetrador foi detido e identificado como um homem de 27 anos, de origem árabe com histórico de doença mental, segundo o jornal Bild, não sei falar. Build. Bild. Seguinte, Ivan, por que então deixaram um homem com doenças mentais entrar na Alemanha? Ele nunca atacou no país dele, foi atacar agora. Como é que isso funciona? Bom, essa informação foi do sábado de manhã, mas no decorrer do dia eu consegui pegar mais informações. Se trata de um cidadão da Síria, de 27 anos, que chegou na Alemanha em 2014. Naquela leva ali, as pessoas vão lembrar de vários imigrantes que saíam da Síria em direção ao continente europeu, fugindo da guerra civil causada lá entre Estado Islâmico, grupo rebelde, ditador Bashar al-Assad. Ele não entrou como clandestino, viu, Camila? Ele ganhou o visto de refugiado quando ele chegou na Alemanha, portanto, ele estava em condições legais no país, o que é ainda mais absurdo, porque, afinal de contas, a Alemanha deu ali uma possibilidade de ele iniciar uma vida nova, né? E ele retribui dessa maneira. Bom, no sábado, ele atacou as pessoas dentro de um vagão de trem, 3 delas, como diz a notícia, foram feridas, e depois do ataque, ele disse que não estava bem mentalmente. Não sei se foi premeditado ou não, mas a polícia estava tratando ele ali, então prenderam ele, mas com essa atenuante aí de que ele não estaria nas suas faculdades mentais, obviamente, não justifica você sair atacando pessoas com facas. Aonde que eu quero chegar, Camila? Ainda é muito cedo para dizer se ele está jogando a carta das faculdades mentais, né? Se isso foi premeditado ou não. Agora, infelizmente, o que acontece? Nós estamos nos aproximando da época de Natal. E Alemanha e França, nos meses de novembro e dezembro, meio que registram um aumento desses ataques nessa época, porque justamente o Natal é uma ofensa, digamos assim, para alguns islâmicos. E aí eles precisam, de alguma maneira, sei lá, se a palavra vingança é correta ou não. Na Alemanha, alguns anos atrás, eles mudaram o que era uma tradição, né, chamar aqueles mercadinhos de Natal, que é bem comum na Alemanha, principalmente na Bavária, região onde aconteceu esse ataque, e não chamar mais de mercadinho de Natal e chamar de mercadinho de inverno.
Então, eles retiram a palavra Natal justamente para não ofender a comunidade islâmica. Eu não sei se outros países, eu sei que aqui no Reino Unido tentaram isso, não deu muito certo, ficou mercado de Natal. França, não sei, mas eu sei que na Alemanha, infelizmente, prosperou isso. Então, a gente ainda não tem informações o suficientes para dizer se tem alguma relação com o Natal. Mas, infelizmente, nessa época do ano, esses ataques, assim, isolados, acontecem. Só que não são tão isolados, né, Camila? Porque eles estão ligados aí ao cristianismo. Ivan, não sei como você pensa, mas essa história de você diminuir o seu povo para não ofender o outro é aquela mesma história que a nossa avó fala: quanto mais você abaixa, mais você mostra. Não seria esse o caso da Alemanha? É da Europa como um todo, Camila. A União Europeia, ela tenta promover políticas de inclusão de imigrantes. O que eles querem é que as pessoas tenham cada vez menos um sentido de pertencer a um país e substituir por pertencer a uma comunidade, que seria a comunidade europeia, que seria multicultural, onde todas as religiões são bem-vindas, onde todas as culturas são bem-vindas. Alguém já tentou isso no passado, atendia-se pelo nome de Império Romano. Não deu muito certo. Eles se converteram para o cristianismo. Então, tem um porquê. É óbvio que não dá para explicar isso agora, mas essa questão do multiculturalismo não dá certo. E no caso dos islâmicos, tem um problema, que a vida de um islâmico é o quê? Converter o maior número de pessoas possível à religião dele. Então, aí já a tese da União Europeia ela acaba caindo por terra, porque você vai convidar alguém para dentro da sua casa que tem como missão de vida, que desde criança ensinaram isso para ele, converter você. Então, ele não vai aceitar o multiculturalismo. Eu não sei se a gente separou essa notícia, Camila, mas a União Europeia estava por patrocinar uma campanha em que a hijab era aquele lenço, Aquele tecido pano estranho. que as mulheres usam na cabeça como liberdade. Se você der uma procuradinha, acho que eu inclusive postei essa notícia no meu Twitter essa semana. Senão eu até compartilho para você, a gente pode até mostrar aqui para a sua audiência, Camila. Eu estou procurando. Enquanto eu não acho, Ivan, esse negócio de multiculturalismo é uma idiotice sem tamanho. Primeiro que cada povo tem a sua tradição. Cada povo tem sua crença, cada localidade, para falar a verdade, né? Tem sua crença, sua tradição. Você querer misturar tudo isso e achar que vai dar certo é, no mínimo, burrice, né? Porque tem uns que são mais pacíficos, outros que gostam de explodir pessoas, não é? Pois é, mas mais do que a questão de explodir, por que eles explodem? Porque, na visão deles, essas pessoas que são, enfim, implodidas, é porque são infiéis. Na visão de um islâmico desse que a União Europeia convida para vir para dentro da casa dela, todos ali são infiéis. Mas, dentro dos escritórios da União Europeia em Bruxelas, eles têm essa visão de que a União Europeia só vai prosperar devido ao multiculturalismo. O medo deles, Camila, é que as pessoas tenham esse sentido de pertencer a uma nação e que, portanto, levaria as pessoas a sair da União Europeia, ou seja, vamos tirar a nossa nação da União Europeia. Isso aconteceu no Reino Unido, Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Croácia, Romênia, que mais? Acho que esses países, se eu não citei, se não esqueci ninguém, também estão pensando em sair da União Europeia justamente por conta da questão de soberania e de pertencer a uma nação. Tá aí, muito bom, Camila, você encontrou para a gente compartilhar aí com o seu público. União Europeia, uma campanha da União Europeia financiada e depois retirada. O véu islâmico é liberdade. A beleza está na diversidade, como a liberdade está no jihad.
Lê-se na campanha promocional concebida pelo Conselho da Europa. O projeto foi cancelado após protestos em Paris. Esse povo parece imbecil. Eles sabem o que passa uma mulher nessas condições? Ou eles são tão imbecis que acham que todas as mulheres merecem passar o que as muçulmanas passam? E ali a mensagem diz o quão chato seria o mundo se todo mundo fosse igual. Vamos celebrar a diversidade e respeitar a hijab. E embaixo você tem a bandeirinha da União Europeia e um slogan ali, We Can, que é o mesmo slogan do Barack Obama, né? Yes, we can. Sim, nós podemos. Então, eles tentam passar essa imagem. Agora, vai fazer uma campanha dessa lá no Afeganistão para ver se dá certo, né? Não sei se vai dar muito certo. Vai dizer lá no Irã que uma mulher ela se sente livre sem a hijab. Também não vai dar muito certo. Então, é uma forçação de barra que até as pessoas em Paris acharam que era um pouco demais e protestaram contra isso. Só que não é que eles jogam fora esse projeto. Isso aí vai para uma gaveta e daqui 2, 3 anos eles tiram para fora de novo, Camila. Eu só quero lembrar para vocês que a ONU também está 100% atuante por trás de tudo isso, Sim. Só que professores da ONU estavam estuprando crianças dentro de colégios para órfãos. Então, a gente já sabe o que é a ONU. Ivan, eu peguei aqui uma notícia do Guia, que não dá para botar em tela porque está no meu aparelho. Escrito aqui, ó, Hungria afirma que mãe é mulher e pai é homem e causa indignação nos líderes da União Europeia. Mas a Hungria mentiu? Pois é, o presidente da Hungria, o Viktor Orbán, ele está nessa cruzada aí em defesa da família. Eu nunca imaginei que o fator que pudesse levar a uma ruptura entre a União Europeia e alguns países fosse uma pauta como essa. Eu sempre imaginei que fosse pelo fator econômico, militar, ou, enfim, nunca que fosse essa tentativa de avançar nessas pautas globalistas revolucionárias. O Orbán é um cara que tem muita popularidade na Hungria e ele está fazendo do governo dele lá no país uma verdadeira defesa da família. Ele acha, eu concordo com ele nesse caso, que defender a família é o primeiro passo para defender a soberania nacional e, de consequência, você ter um país próspero. Então, ele, inclusive, deu uma entrevista recentemente para a Fox News, lá nos Estados Unidos, onde ele fala muito disso. E o legal do Viktor Orbán, Camila, é que ele não é que ele só fala, ele age. Eles estão passando as leis que vão nesse sentido. Então, é muito interessante ver essa guerra aí que o Viktor Orbán tá, essa cruzada, né, perdão, que ele faz em nome da família. Eu estou mostrando, Ivan, os casos de estupro na ONU para ninguém me acusar de fake news. Então, Ivan, vamos seguir aqui com a denúncia do boliviano. Acabo de fazer uma entrevista com bolivianos que estão aqui na COP26 para denunciar à ONU a situação política do país. Eles falam em jornalistas presos e denunciam a falta da liberdade de expressão. Eles são bolivianos ou são brasileiros? Eu vou rodar aqui o vídeo, peraí. Ivan Kleber, diretamente de Glasgow para o PH Vox, na cobertura da COP26. E aqui eu encontrei um pessoal, uns amigos da Bolívia. E eu vou falar aqui com eles um pouco da situação política na Bolívia. Eles estão aqui fazendo um protesto denunciando a prisão da ex-presidente boliviana, uma prisão política, segundo eles, e também a falta de liberdade de expressão na Bolívia. Eu vou mostrar aqui para os senhores os cartazes. Aqui tem um cartaz que eu achei muito interessante, que diz que o presidente da Bolívia está mentindo para o mundo. Isso é muito importante. Eu vou perguntar para o Guido aqui a respeito da ex-presidente. Guido, como está a situação política em Bolívia agora? Há liberdade de expressão? O que vocês podem falar para nós? No hay libertad de expresión. Justamente han sido atacados por milicias armadas esta semana. Periodistas, 10 periodistas, y la verdad hay muchos presos políticos por solamente pegar un cartel, 10 años de cárcel.
no hay libertad de expresión. Estamos totalmente coartados de la libertad de expresión periodistas y la población boliviana. O Guido está dizendo que milícias prenderam 10 jornalistas essa semana simplesmente porque contestaram o governo e que não existe mais liberdade de expressão na Bolívia. ¿Ustedes saben o que é o Foro de São Paulo? Sí, sabemos que es un foro absolutamente socialista que quieren corrompir todos los países del mundo. Tá vendo, pessoal? Lá eles também sabem o que é o Foro de São Paulo, que é uma organização socialista que quer corromper não só países da América Latina, mas de todo o mundo. Então, muitas gracias a los meus amigos bolivianos e nós vamos fazer uma grande entrevista em alguns dias em Londres. Tá bueno? Estamos para eso. Gracias. Ivan Kleber, diretamente de Glasgow para o PH Vox. Ivan, nos explique o que aconteceu, porque no Brasil está a mesma coisa, preso político, censura, perseguição. E aí, o que está acontecendo? Então, Camila, para aulas de espanhol, me procure. Brincadeira à parte, com esse vídeo eu descobri que a minha boina aqui está com um fiozinho que eu não tinha visto ainda. Bom, Camila, falando sério agora, o Guido e essas pessoas foram até a COP denunciar à ONU a situação caótica que atravessa o país deles. Só para ter uma noção, conversando depois, tinha um líder indígena que ia para a COP, ele chegou em La Paz, no aeroporto, e estava pronto para embarcar ia fazer escala em algum lugar e vir para cá, para denunciar o quê? Olha, tudo isso que estão falando dos índios não é verdade, nem todos os índios apoiam o Evo Morales, e estão usando muito o nome dos índios aí para a questão de mudança climática, e não é bem assim. Você acredita, Camila, que não deixaram o cara embarcar em La Paz, pegaram ele, colocaram ele num carro e só soltaram ele dentro da tribo, e não saia daí. E ele tem que dar graças a Deus que ainda que soltaram ele. Tá? Então, de dentro do aeroporto, não deixaram ele embarcar, porque ele ia vir fazer uma denúncia. Então, isso mostra um pouco como está a situação. O Guido, que mora em Londres, tem uma entrevista agendada comigo já, e ele me contava que jornalistas foram presos por, questionar o atual sistema político, não o sistema político, mas o atual governo da Bolívia, sem falar de vários políticos bolivianos que estão presos também. Que no Brasil a gente é preso, Ivan, por questionar o Supremo Tribunal Federal, e já tem aviso do querido ministro Barroso, aquela pessoa amorosa, de que se a gente questionar a segurança das urnas, será preso em 2022. Esta é a liberdade de expressão que temos no Brasil, Ivan, ou seja, não está muito diferente da Bolívia. E já que a gente está falando de gente perversa que tira a liberdade, que cala as pessoas, vamos falar do Bill Gates? Porque, estranhamente, ele pediu aos governos que doem bilhões em fundos de pesquisa e desenvolvimento para prevenir futuras pandemias e o bioterrorismo. Ele ainda disse que terroristas tentarão usar a varíola como arma biológica, e isso vindo de um cara que se meteu com Epstein, que fez testes em crianças africanas e que se meteu na Big Pharma das vacinas, é meio estranho, não é, Ivan? E sabe aonde ele disse isso, Camila? Lá na COP. Eis porque nós fizemos toda essa operação de guerra aí para fazer a cobertura em loco, porque eu sabia que era lá que as coisas aconteceriam e seriam ditas. Camila, sobre a varíola, o que acontece? Hoje, no mundo, não existe um estoque maior de 1 milhão, 1.200.000 picadinhas para a varíola. Portanto, para um setor de picadinhas, uma mini pandemia de varíola seria conveniente. Business. Eu só descobri tudo isso porque o Bill Gates falou isso. Que esses milionários, eles têm esse problema, né? Eles às vezes precisam entregar mais do que eles deveriam entregar. Agora, não se enganem, o Bill Gates não é a ponta final, tá? Não é o arquiteto disso tudo. Ele é um operador. Tem gente muito mais importante para cima dele. E qual é a aventura dele aí na COP? Convencer
pessoas de que é preciso ter ali um plano de ação contra pandemias. No papel, muito bonito, mas na prática, mecanismos que os governos tenham mecanismos sem burocracia, ou seja, sem passar pelo parlamento, ou enfim, de decretar lockdown, uso de máscara, aquela coisa toda que a gente já conhece. E um fundo ali pronto, financeiro, para ajudar os países. Mas o que o país vai ter que fazer para receber esse fundo? Você fez aqui, decretou lockdown, máscara, aquela coisa toda, então você recebe. O presidente está questionando, está dizendo, não, vou tentar deixar o país aberto mais 15 dias. Não recebe o fundo. É mais ou menos assim que a coisa... Vai ter que pagar o famoso pedágio. É, o famoso pedágio. E mais, por que ele vai falar isso na COP? O que isso aí tem a ver com mudança climática? Tem nada a ver. Pandemia de varíola com mudança climática. Mas o que o Bill Gates está fazendo? Você tem as duas pautas aqui, Camila. Ele está fazendo um nó nas duas, na mudança climática e no terrorismo biológico, pandemia, aquela coisa toda. Há mais de um ano essa gente está dizendo que eles iam fazer isso, ligar uma coisa na outra. E o Bill Gates é o cara que está fazendo esse nó, na minha opinião. E chama atenção, então, por isso que ele faz esse pronunciamento ali na COP, Camila. Por falar em COP, vamos falar da Escócia e da querida Greta, how dare you? Ok. A Greta classificou a Conferência do Clima em Glasgow, COP26, como a mais excludente de todos os tempos e uma celebração de 2 semanas de negócios e, como de costume, blá, blá, blá. O que essa piveta quer? Ela quer tapetes, flores caindo, aplausos e falando que ela é a rainha do mundo? Sim, e eu não sei se você sabe, Camila, mas ela foi excluída. Ela não discursou na COP. Inclusive, se não me engano, tá? Eu tenho que verificar, mas o tempo que seria dela foi dado a uma moça brasileira para falar lá na COP. Então, ela ficou do lado de fora organizando os protestos e ela veio com a história do blá blá blá. Você sabe que em alguns pontos eu até não discordo com ela, é muita falação ali, a maioria dos países já disseram que não vão poder assinar acordo nenhum, inclusive os Estados Unidos está saindo fora de um acordo ali de emissão de gases, porque não vai conseguir cumprir negócio de carbono e carvão, junto com a Índia, com a China. Então, na questão do blá blá blá, até que ela não está tão errada. E dos negócios também. Agora a COP entra na segunda semana. A segunda semana ela é menos importante, ela é mais assim, o setor privado e público aproveitam um espaço para fazer negócios, etc., mas nada de grande relevância. Os políticos, chefes de Estado já estão indo embora nesse fim de semana. Então, nesse sentido, a Greta até não está errada. Só que ali, o que acontece? É um teatro, Camila, porque essas pessoas precisam que alguém faça agitação para o lado de fora. E, nesse quesito, a Greta tem sucesso. Então, o papel dela nessa COP é estar com o megafone do lado de lá do portão, onde eu fiquei, inclusive, gritando e incitando a massa. Para quê? Para gerar notícia, para gerar a primeira página dos jornais. Jovens protestam, aquela coisa toda. Então, é isso que eu posso tirar dessa fala da Greta, Camila. Ivan, continuando em COP26 e o Biden. Biden, seu pronunciamento agora há pouco na COP26, você escreveu este tweet em 2 de novembro, declarou, aspas para o Biden, não estou preocupado com o conflito armado com a China, não há razão, fecha aspas, e ainda, aspas, Xi Jinping cometeu um grande erro ao não comparecer ao G20 ou à COP26, espero que a China respeite as regras como todo mundo. Fecha aspas para o Biden, que vive no país da Alice das Maravilhas, esperando que a China cumpra regras. Ivan. Você sabe que o Biden dormiu na COP, né? Você viu, esse vídeo viralizou aí no... Não, segundo a mídia, ele não dormiu. Ele descansou os olhos. Bom, enfim. Se tentarem emplacar essa, fica complicado. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com você, Camila. A China não está nem aí para os acordos que vão sair ali da COP, assim como a Índia, a Rússia e outros países. E quando ele fala da guerra, ele está sendo diplomático. Você sabe o que me chama a atenção dessa fala do Xi Jinping, que levou muita gente, do Biden, a pensar?
faz muito tempo que o Xi Jinping não sai da China. E isso é mais importante do que a própria fala do Biden. O que tá, assim, que ele não vinha para a COP, eu concordo. Não era ali a parada dele. Mas o G20 era. O presidente Bolsonaro, por exemplo, foi ao G20 e não foi à COP. O Xi Jinping poderia ter feito a mesma coisa. Nossa, eles escreveram isso. Não, me diz que isso aí é montagem, Camila. Não, quem tirou o print foi o próprio Luciano Cunha, o autor do Destro, né? Do anti-herói, o Destro. Sim. E ele botou aqui, juro que pensei que fosse um meme, mas não, era verdade. Para omitir que Biden dormiu durante o evento, a imprensa disse que ele descansou os olhos. É a morte total de qualquer mérito, importância, valor, pertinência, magnitude. É o fim mesmo. Gente. Bom, enfim. Ele dormiu, pronto, acabou. E só um assessor chegou ali e acordou ele. Mas, Camila, então é isso. No momento em que a gente tem a notícia de que a China está racionando alimento, Xi Jinping há muito tempo não está saindo do país, com isso, ninguém aqui está dizendo que existe ali um golpe pronto para derrubar ele. Não é isso. Mas que chama atenção, chama. É aquele tipo de informação que você põe no post-it e deixa ali no computador, e de tanto em tanto você vai verificar. Não é comum que um cara que nem o Xi Jinping fique tanto tempo sem sair da China, Camila. Ivan, o que também não é comum é um negócio aqui que a Espanha está fazendo, seguindo a França. Eu gostaria que você comentasse. A Espanha, assim como a França, permitirá a reprodução assistida por transgêneros. A nova lei estende o atendimento público e gratuito a casais homossexuais e solteiros. A portaria é considerada pelas forças políticas de esquerda como uma grande conquista. Você pode nos explicar o que aconteceu? Porque, até onde eu sei, há N notícias de uma mulher que virou homem, que casou com um homem que virou mulher, e eles fizeram filhinhos. Qual que é a diferença aí? Qual que é a nuance aí? Basicamente, na França e na Espanha era proibido que um casal homoafetivo de lésbicas, né, fosse no banco de espermas e uma das duas engravidasse, enfim. Agora, não só será permitido, como o Estado meio que vai ajudar a bancar todo esse processo. Na França, essa lei passou uns 2 meses atrás e os bancos de espermas estão vazios. Até tinha uma campanha na quinta-feira procurando doadores. Bom, então a Espanha meio que copia essa lei da França, permitindo que lésbicas tenham filhos assim através da inseminação artificial. É tudo que eu tenho para falar dessa notícia, Camila. Tem coisas que é melhor a gente ficar quieto antes que a gente tome um processo singelo, né? Ivan, Estados Unidos. Em comparação a 2020, eu disse todos os condados do estado da Virgínia deram uma guinada à direita nas eleições estaduais da última terça-feira. Camila, tem como pôr a imagem do mapa aí? Isso, perfeito. Boa. Isso significa que a Virgínia prendeu com o governo Biden? Camila, a gente tem vários indicadores de que não foi só a Virgínia, tá? Porque, assim, a gente teve eleição estadual no New Jersey, em que era para o candidato democrata, e eu digo isso não baseado em pesquisa, mas no histórico mesmo, vencer com 8%, talvez 9% de vantagem, não seria nenhum absurdo, tá? Seria uma eleição normal, não estou falando aqui de fraude, nada. O cara não terminaram de contar os votos ainda, mas ele vai vencer com 2%, 3%. Isso ligou um alarme na Casa Branca. E a Virgínia, como esse gráfico trouxe aí, eles fazem a comparação direita-esquerda em base ao voto ideológico das pessoas por condado. Repare que todas as flechas estão em vermelho, que é o Partido Republicano, viradas para a direita. O que aconteceu, Camila, em específico na Virgínia? Pesquisas pós-eleição indicam que a maioria das pessoas, 56%, é um número muito alto, de pessoas que votou no candidato republicano, votaram preocupadas com o nível de radicalismo
que está sendo implantado nas escolas do estado da Virgínia. Essa coisa de colocar... teve ali próximo naquele condado escrito Alexandria, tem um chamado London County. A gente teve um problema de uma menina que foi violentada dentro de um banheiro, a escola tentou abafar o caso, o ex-governador agora entrou na jogada. Então, muitas pessoas... Eu assisti a noite da eleição e, assim, as pessoas iam votar e o jornalista ia perguntar: como é que você direcionou o teu voto? Muita gente dizia assim: olha, essa coisa de sair derrubando estátua aí não está colando muito certo. Você não pode sair derrubando a estátua do George Washington. Então, as pessoas nos Estados Unidos ficaram um pouco apreensivas com o radicalismo do Partido Democrata nas escolas. Você quer outro dado, Camila? Nos Estados Unidos, você tem eleição para o conselho da diretoria do colégio ali, do condado, da cidade. Os republicanos levaram assim, 85% desses conselhos, eles venceram. O que tradicionalmente é o contrário. O Partido Democrata é o partido que performa melhor no quesito educação. Só que eles avançaram tanto de um ano, 2 para cá nessa agenda revolucionária, que até o democrata moderado, que sempre votou no partido, se assustou. Falou: não, eu não quero isso para o meu filho, para a minha filha. Então, a gente chega aí nesse gráfico. Eu acho muito interessante que não foi assim, a economia dos Estados Unidos está mal, mas é interessante que as pessoas tenham levado em consideração o quesito educação para votar. Espero que esse fenômeno aconteça no Brasil também nas próximas eleições, que as pessoas não pensem só com o bolso na hora de votar, mas que votem também levando em consideração questões ideológicas, Camila. Sim, questões ideológicas são importantes, Ivan. Acontece que aqui no Brasil você elege uma pauta de direita e o Congresso não deixa passar nada. Pois é. Bem complicado, Ivan. Na verdade, é bem cansativo também. E vamos falar da pílula do flango frito, Ivan? Vamos lá. O Reino Unido. A primeira pílula projetada para tratar de flango frito sintomática foi aprovada pelo regulador de medicamentos do Reino Unido. Em testes clínicos, a pílula, originalmente desenvolvida para tratar a gripe, reduziu o risco de hospitalização ou morte pela metade. Boas notícias para a gente não ter que se picar, Ivan? Sim. Eu não sei se você separou a outra notícia também referente a esse assunto, porque essa notícia saiu na quinta-feira e na sexta a Pfizer anunciou que ela também está colocando aí à disposição um comprimido que tem uma eficácia de 89%. Bom, eu não sou médico, Camila, não vou aqui dar palpite, mas a aposta do governo aqui do Reino Unido, em específico, nesse medicamento. A Inglaterra é um dos poucos países que na Europa não se está falando em passaporte sanitário. Eles não é obrigatório o uso de máscara. Nós estamos aqui em um nível pré-pandemia. A Camila achou aí. Acho que seria interessante, então, ler essa notícia aí eu completo. Estados Unidos, uma pílula experimental para tratar o flango frito, desenvolvida pela empresa Pfizer, reduz o risco de hospitalização ou morte em 89% em adultos vulneráveis, sugerem os resultados dos ensaios clínicos. Ontem, o regulador de medicamentos no Reino Unido aprovou um tratamento semelhante. Significa, Ivan, que nós estamos livres da picadinha! Assim, é cedo para comemorar, mas você já pode ir ali no Tio Zé comprar os foguetes. Não dá para soltar ainda, mas... E como eu dizia, então, eu tenho para mim que o governo da Inglaterra, que sabe coisas que eu e você não sabemos, Camila, está apostando todas as fichas nesse comprimido. Eu estou curioso para ler a bula dele, mas aí quando a bula estiver pronta, a gente, quem sabe, lê, né, Camila? Eu juro que deve ter um remedinho de piolho lá no meio. Mas vamos ficar quieto que isso aqui da CPI no Brasil. Ivan, Hungria. O primeiro-ministro Viktor Orbán pediu à União Europeia que reembolse a Hungria
pelo custo de construção de uma cerca na fronteira que, segundo ele, protege o bloco da imigração ilegal no continente. E aí, Ivan, o que você acha, né? Te devolvendo a sua pergunta no Twitter. Ele está certo, Camila. É um custo de bilhões ali de dólares que não pode ficar a cargo da Hungria. E esse movimento, lembra que eu falei das ações, que ele não fala, ele faz, né? Também faz parte dessa cruzada da Hungria de proteger a sua cultura. Portanto, eles têm ali uma fronteira, né, assim, com muro, você tem que manter o exército, na fronteira com a Sérvia, que a Sérvia não faz parte da União Europeia ainda. Então, você tem um fluxo de pessoas que chegam na Sérvia e param na fronteira da Hungria, e a Hungria não está aceitando que essas pessoas entrem. Só que para isso tem um custo. E agora ele está dizendo, eu não estou protegendo só a Hungria, estou protegendo o continente todo. Está aqui a nota. Então, foi bom trazer essa pauta, porque é mais uma ação do Orbán, né? Então corrobora com aquilo que a gente falou lá atrás. Ivan, vamos falar então um pouquinho de China. O governo da China pediu às famílias que estocassem suprimentos essenciais em caso de emergência. Nenhuma razão foi dada, mas ela surgiu em meio a bloqueios de frango e preocupações com o fornecimento de vegetais após chuvas fortes danificarem as colheitas. O que me chama a atenção, Ivan, nesta notícia é que o berço do flango frito, né, o pai do flango frito, está falando, vamos estocar suprimentos essenciais porque vai dar ruim. Enquanto aqui no Brasil os governadores estão visando lucros para 2022, estão falando, vamos ter carnaval, porra, uhul, né, carne, sexo livre, bebida, droga, mais do que a metade do brasileiro gosta. E aí esses casos vão aumentar consideravelmente, vai ter que vir mais dinheiro do governo federal, prejudica ainda mais a economia, mas você garante a reeleição do seu governador, porque ele vai desviar todo esse dinheiro. Como você vê esse alerta da China, que é o pai do flango frito, idealizador do flango frito, junto com o Fauci, com a ação do Brasil de retirar tudo, liberar carnaval, muita putaria, muita droga, mesma coisa que fizeram em 2022, para chegar em março e falar, olha só, vamos trancar todo mundo. Então, eu pego pelo fim do que você falou. Você libera no carnaval, aí os casos sobem, e na época de Páscoa, tem que fazer lockdown, que é quando as famílias se reúnem pelos motivos totalmente contrários que você trouxe aí do carnaval, né? A Páscoa, a mais importante celebração para os católicos, enfim, cristãos. Então, o que acontece, Camila? Dessa notícia da China, porém, tem um grande porém, que são especulações de que tem alguma relação com o flango frito, que nem você disse. Mas existe uma corrente entre os analistas internacionais que acredita que está faltando, de fato, alimentos na China. Existe uma outra corrente que diz que, olha, eles podem estar se preparando para atacar Taiwan. E qual seria a primeira retaliação do Ocidente? Cortar o abastecimento. Então, aí eles teriam alimento para dizer, não, a gente está com estoque aqui, a gente pode aguentar 1 mês, 2 meses, invadir Taiwan e depois negociar uma trégua, né, com o Ocidente, dos embargos. Então, são vários motivos. O que chama atenção nessa notícia é que, assim, o partido mandou fazer isso e não disse o porquê. Especula-se que seja flango frito, especula-se que seja um mau tempo, mas a agricultura na China nunca foi forte, então, sabe, não cola muito. Eu estou muito curioso para saber o desenrolar dessa decisão aí nas próximas semanas, viu, Camila? Eu acho que está passando despercebido, mas é uma das notícias mais importantes do ano na geopolítica. Você tem o Partido Comunista Chinês dizendo para os seus, comam menos. Não é uma notícia qualquer, Camila, não é normal isso. Precisamos monitorar. Ivan, o que podemos esperar para a próxima semana? Que a semana comece na segunda-feira, passe pela terça, daí vem a quarta. Vai vir muita coisa da COP, com certeza, né? Apesar de ser a semana menos importante, a gente sabe que declarações como essa do Bill Gates podem aparecer, e a gente tem aí agora um embate dentro dos Estados Unidos, dentro do Partido Democrata,
a revolucionária quer aprovar um pacote bem graúdo aí de ajuda, de mais benefício para as pessoas, e assim bate aí interno dentro do partido, entre moderados e progressistas, revolucionários, dê o nome que você quiser, pode causar aí um problema para o Joe Biden. Vamos ver, em novembro, estamos se aproximando do final do ano, e quem sabe a gente tem mais alguma notícia referente a essa escassez de alimentos na China, Camila. Ivan, passa aqui para a gente as suas redes sociais e seus horários de live no PH. Bom, de terça a sexta, todos os dias, às 4 horas, no sábado, às 10 da manhã, lá no canal PH Vox. E tá aqui, ó, meu Twitter, @LordIvan22. O meu Instagram é o Ivan Kleber Fonseca. Algumas pessoas pediram, eu comecei a postar notícia por lá também. E acho que é isso. E tem o canal do Telegram do PH Vox também, que eu convido a todos para se inscreverem. E mesmo que você não tenha o Telegram, pessoal, comecem a usar o Telegram, tá? Ainda existe alguma... ele é bem melhor que o WhatsApp. Eu recomendo 1000 vezes o Telegram, até como operação. Então é isso. E o meu Twitter aí, o @LordIvan22. Emendando aqui, agradecer a audiência, desculpa, acabei cortando você, agradecer a audiência e também ao seu gentil convite. Meu amigo, eu quero te agradecer a sua participação, muito obrigada. Eu sei que você tem que se organizar todo para conseguir gravar aqui, e eu sou muito grata a isso. Muito obrigada, Ivan. Que é isso, agora eu vou montar a árvore de Natal. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, Ivan. Uma boa montagem de árvore de Natal para você, a gente também, mas não hoje, né? Um pouquinho mais para frente a gente vai fazer isso aqui também. Então eu quero desejar ao pessoal que está nos assistindo um domingo abençoado, um almoço em família maravilhoso, que Papai do Céu os abençoe imensamente. Um beijo no coração de todos.